O Gresg apresenta Meus Filhos, Meus Tesouros, com Guaraci Silveira. Olá a todos vocês. Olá, principalmente você, mamãe, que daqui a pouco terá em seus braços um bebê. Você, papai, que também terá em seus braços o seu bebê. Nós montamos esse vídeo na expectativa de auxiliá-los, de alguma maneira, a entender um pouquinho mais do seu bebê. De onde ele vem, o que você deve realizar para ele, como é a estrutura emocional desse bebê. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, sou estudioso desta área e vou passar para vocês um pouco daquilo que eu aprendi ao longo desses estudos. Por várias vezes estive ministrando seminários a respeito do tema. Eu espero contribuir para você, com você, neste trabalho que com certeza nos encanta e nos emociona muito. É muito bonito receber uma criança. A coisa mais interessante na vida de todo homem ou toda mulher. A maternidade é uma missão extraordinária. E hoje nós podemos dizer que a maternidade e a paternidade são missões muito interessantes. Então vamos à nossa demonstração para tentar contribuir com a sua excelência de mãe e de pai. Conhecendo o meu bebê. Vamos ver o que seria este estudo. Então, o momento mais significativo de nossas vidas é quando um homem que ama uma mulher que ama um homem, e os dois, então, recebem como um prêmio desta união uma criança. Então, esta é a soma mais perfeita da vida. Não tem outra. Sabe, meu amigo? Sabe, minha amiga? E agora eu posso perguntar, quem é o meu bebê? Quem é ele? Será que o meu bebê vem de onde? Então, é um espírito muito antigo que retorna para mais uma experiência reencarnatória. Ele chega frágil e indefeso para que eu possa cobri-lo de forças e vitalidades através do meu afeto, através do meu amor. Então, observa você, mamãe, observa você, papai, de onde vem o seu filho, a sua filha. Eles vêm de um passado, que já viveram outras encarnações, mas que desta vez Deus quis que você fosse a mãe, que você fosse o pai. Olha a sua responsabilidade. Olha quanto que você pode contribuir nas bênçãos de uma vida de paz e de luz. Sei que ele ou ela vai crescer, tornando-se um homem ou uma mulher. Mas enquanto bebê e criança, Deus o confiou aos meus cuidados. E terei que exercer minha tarefa com amor e sabedoria, sabendo que Deus me ajudará. Não é interessante, meu amigo, minha amiga, saber de tudo isso? Então, a sua gravidez passa a ter um outro significado. Você é portadora de um filho de Deus. Você, mamãe, que está grávida. E você, papai, é responsável direto por tudo isso. Não basta o encontro dos dois. O que importa agora é a continuidade deste encontro
para que esta criança seja gestada em paz, em amor. A criança percebe tudo o que passa lá fora. O feto percebe tudo. Então, os pais estando harmonizados, o feto ficará harmonizado também. Se os pais entrarem em brigas, em litígios, o feto sofrerá tudo isso, porque ele é um espírito que também tem percepções. A diferença é que ele está na qualidade de feto e daqui a pouco vai crescer. Então, continuando aqui o nosso raciocínio, olha só. Como sei que é um espírito velho com características únicas? Então, nós vamos entender aqui uma coisa muito interessante. Quer ver? Olha só. Nós sabemos que tem gêmeos, mas com certeza eles saem com personalidades diferentes. Mesmo sendo gêmeos, eles nunca vão estar com o mesmo jeito de ser. Né? Eles podem ter a mesma aparência física, podem ter a mesma altura física, o mesmo jeitinho que vem no seu olhar, no seu sorriso, mas eles são diferentes. Quando os pais têm filhos gêmeos, eles percebem isso, essa diferença entre um e o outro. Né? Então, tem um caso muito interessante que aconteceu numa gestação, que foi relatado por especialistas nesse assunto, né? De duas crianças que estavam sendo gestadas e eram gêmeas. Então, eles estavam na placenta, envolvidos ali pelo o líquido amniótico, né? E aí eles brincavam, os dois já brincavam de uma maneira muito interessante ali dentro do útero. Ou seja, sabiam que iam reencarnar e já estavam brincando dentro ali do útero, através da placenta. Olha só, isso foi relatado, isso foi filmado, fotografado por cientistas de grandes universidades que comprovaram isso. Então, era um casal de gêmeos, mas um diferente do outro. Então, você vê aí que cada um tem a sua característica. Então, se você tiver um casal de gêmeos ou tiver filhos gêmeos, observe isso, eles serão bem diferentes um do outro, porque eles estão vindo de Deus, sabe, minha amiga, para uma nova experiência. À medida que a minha experiência se desenvolvia, ficava cada vez mais impactada pela individualidade dos movimentos de cada feto. Isto é, uma mãe relatando para o Piontelli, que é um pesquisador, né, desse assunto. O Piontelli é italiano e ele é um pesquisador deste assunto. Então, ele dizia, olha, cada um deles parecia já como sendo um indivíduo, com personalidade própria, preferências e reações, mesmo sendo gêmeos. Então, você observa, que ali você entende que é um espírito que está reencarnando. Por quê? Porque eles são de individualidades diferentes. Imagina que não fosse uma reencarnação, que você estivesse gerando esse espírito. Você está gerando o corpo físico do espírito, mas o espírito é diferente. Então, como é que uma pessoa só iria gerar dois indivíduos com personalidades diferentes? Então, essa é uma prova da reencarnação. Aquele filhinho que você está esperando, ou que você aguarda ansiosamente o seu nascimento, ele é uma individualidade que está vindo através do tempo no processo de evolução. Tá? Bom, aqui nós temos uma amostra de como a coisa funciona. Né? Você observa que quando é despejado a quantidade de esperma dentro do que vai em direção ao ovo, né? Ao óvulo, chega uma quantidade imensa, milhares dele. E um só é que penetra o óvulo. Ele tem uma enzima que vai na cabecinha dele, do espermatozoide. Ó. Isso aqui é uma enzima, ou seja, é um produto que faz a entrada dele no óvulo. Então, quando você ficou grávida, isso aconteceu com você. O espermatozoide entrou, um só que penetrou aqui no óvulo, demolindo as paredes do óvulo para que ele pudesse entrar. Aí você pode me perguntar, e é justo que você me pergunte isso. Como pode ser um só em milhares de espermatozoides que são lançados no canal vaginal? Como que pode ser um só?
Aí, minha amiga, meu amigo, é que é a resposta do Espiritismo. Geralmente, os médicos achavam que era o mais esperto, aquele mais forte, né? Que vencia todas as dificuldades, né? Daquele trânsito. Mas hoje nós já sabemos que não. Sabe quem é o espermatozoide que vai penetrar aqui no seu ovo, que penetrou, né, no seu óvulo? Foi aquele que trazia características de vibração, que tudo vibra, né? Semelhante, mais ou menos semelhante ao espírito que ia reencarnar. Ou seja, então o espírito atraiu esse espermatozoide para que ele fecundasse o ovo, para se tornar o óvulo, para se tornar um ovo zigoto. E aí a coisa aconteceu. A gravidez começa, a concepção é possível de ser realizada, né? Então aqui ele vai trabalhar, né, todo o seu crescimento aí dentro do seu útero, tá vendo? Ele vai fazer todo um processo de crescimento. Então você vê que é tudo muito divino. Ou seja, um espermatozoide que é atraído, ele é atraído pelo espírito que vai renascer. Então esse espírito, ao atrair o espermatozoide vence a camada externa do óvulo. Ele tem uma enzima, que é um produto químico, que já traz nele, e quando ele chega no óvulo, ele, com aquela enzima, ele faz a abertura e entra dentro do óvulo, que a partir dali começa o processo da concepção. Então, a concepção começa exatamente na hora da fecundação. Né? Aí você foi fecundada, ou você fecundou. Ali, meu amigo, minha amiga, preste atenção que isso é muito grave. Se houver um aborto provocado, esse aborto já vai acontecer desde o início da fecundação. Ah, mas estou com 3 meses, eu posso abortar? Esse aborto provocado, não, já é crime. Não é? Ah, mas a lei permite que eu aborte, mas essa é a lei dos homens. A gente tem que entender a lei dos homens e as leis de Deus. Nas leis de Deus é crime. E a pessoa estará cometendo isso e vai ter que responder por isso. Então, teu filho é muito importante para você. Ah, mas eu não esperava meu filho agora. Mas agora ele chegou. Posso dizer também uma coisa para você. Pode ser que essa criança vai ser o seu grande auxiliar no futuro. Quando ele se tornar um homem ou uma mulher, ele pode ser o seu grande amparo lá no futuro. Então, preste atenção, ninguém nasce por acaso, né? Ninguém se engravida por acaso. Então, se ficou, a gravidez chegou, abrace-a. Confie em Deus. Pode ser a coisa mais difícil que você esteja achando, mas confie em Deus que tudo dará certo para você. Então, vamos continuando aqui, olha. Os primeiros indícios do cérebro da criança, por nascer, surgem com a aparência do sulco neural ao longo do embrião, com crescimento mais ainda minúsculo, cerca de 17 dias depois da concepção. Então, você observa uma coisa interessante, olha. Depois de 17 dias da concepção, já começa a formar o cérebro. Então, se a pessoa aborta, ela já está abortando um ser em formação, ou seja, já é um aborto provocado. Esse espírito já está instalado no útero da mãe e já está pronto para promover o seu crescimento lá dentro e depois quando sair de lá. Então, isso é muito importante saber, eu gostaria que você pensasse muito sobre isso. No mínimo, 50 mil células são produzidas durante cada segundo de vida uterina. Aos 28 dias, quando o embrião mede 6 milímetros, as 3 partes primárias do cérebro já estão formadas, mas o embrião começa a registrar e a reagir a eventos de nível celular a partir do momento da concepção. O que ele está dizendo aqui? Olha, quando existe a concepção, né, em torno de 50 mil células são produzidas por segundo na via uterina. Então, aos 28 dias de gestação, o embrião já mede 6 milímetros. As 3 partes primárias do cérebro já estão formadas. Quais são essas 3 partes primárias do cérebro? Então, nós temos o cérebro
chamado cérebro reptiliano, que produz os nossos automatismos. Por exemplo, você anda, naturalmente, você não pensa como é que você tem que andar. Agora eu ponho o pé direito, agora eu ponho o pé esquerdo, a perna direita. Você não pensa isso. Já está automático em você. Né? Você, por exemplo, lubrifica as pupilas dos olhos automaticamente. Você, quando alimenta, o seu estômago digere o alimento sem você ficar pensando que ele tem que fazer aquilo. Isso está no cérebro reptiliano, o primeiro cérebro. Tá? Ele é um cérebro que foi formado ao longo das nossas experiências reencarnatórias. O segundo cérebro é chamado cérebro mamífero, que é o cérebro que começa a gerar afetos. Então, você observa os animais. Eles têm animais que têm um carinho muito grande pela cria, não tem? Eles lambem a cria, as fêmeas oferecem os mamilos, né, para que a sua cria possa se alimentar. Eles protegem nos primeiros passos. Né? Só depois que ele cria experiências é que essa mãe, essa fêmea, vai deixar que ele cuide de si. Mas há um processo de afetividade muito grande que vai acontecer quando nós chegamos no homem de uma maneira muito maior, né? Que a mamãe com o filhinho, o papai com o filhinho, isso tudo foi produzido, foi criado lá atrás na nossa evolução. E depois tem o terceiro cérebro, que a gente chama de cérebro pré-frontal. Esse cérebro é o que faz o raciocínio. Então, os animais não raciocinam, nós raciocinamos. Por quê? Porque nós temos esse terceiro cérebro. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que aos 28 dias, esses cérebros já começam a se formar. Aí você pode me fazer uma pergunta, mas forma a partir do quê? Então, a ciência hoje fala do modelo organizador biológico, ou seja, o feto que já está instalado, o espírito que está instalado lá no seu útero, é que vai dar a forma para o corpo físico. A gente chama ele de perispírito, ou seja, é um corpo do espírito que vai dar forma ao corpo físico que ele vai usar. Então, se a criança vai nascer com uma característica A, B ou C, já está montado no perispírito. Né? Olha que bonito que é isso, que a gente às vezes nem imagina que aconteça. Né? Esse aqui, quem falou isso, é um cientista chamado Thomas Verne. Ele fez várias pesquisas, escreveu vários livros, e de lá que nós tiramos essa informação. Tá? Agora, vamos ver aqui, surgimento dos sistemas no feto, para você ver a importância de cada mês, de cada semana da sua gestação. Nós vamos trabalhar os sistemas que são aqueles que têm composto de órgãos para determinadas funções lá no corpo físico. Então, vamos pegar o primeiro aqui, que é o sistema nervoso. Então, ele é formado de 18 dias a 36 semanas. Você viu que com 28 dias, ele já tem, né, toda aquela formação dos três cérebros, reptiliano, mamífero e pré-frontal. Então, ele parte do cérebro, né, o sistema nervoso sai do cérebro e distribui pelo corpo todo. Então, com 28 dias a 36 semanas, o cérebro do neném já está praticamente formado. Vai aumentando cada potencial dele, mas a estrutura do cérebro já está montada. Imagina um aborto aí, né? A pessoa já está realizando um processo de eliminação daquilo que já está sendo formado dentro do útero. O sistema respiratório, que vai incluir pulmão, traqueia, laringe, faringe, toda essa região que a gente respira, também já está formada da terceira semana à 36ª semana. Veja você, né? Geralmente, na 36ª, já está faltando aí umas 10 a 12 semanas para o neném nascer, né? Mas aí já está formado o sistema respiratório dele. Está vendo como é que é um processo dinâmico? Esse processo, minha amiga, meu amigo, ele é dinâmico a cada segundo da gestação. A cada segundo, quando o neném começa a dar aqueles chutinhos, né, na barriga da mamãe, ele já está tendo condições, porque o corpinho dele já está sendo formado. Tá? Então, vamos pensar o outro sistema aqui, que seria o sistema circulatório, que é onde o sangue circula. Né? O sangue vem pelas artérias, pelas as veias venosas, que vem ela vem com sujo do gás carbônico, né? ou dos processos
de limpeza que o sangue vai fazendo no corpo. Então, quando ele chega no corpo, no coração, o coração modifica a estrutura e bombeia agora o sangue arterial. Então, ele chega sangue venoso, que é o sangue com problemas, que já circulou no corpo e pegou, limpou, né, as veias, os vasos. Então, ele chega como sangue venoso, vai para o coração, ele bombeia o sangue arterial. Então, o sangue arterial vai, de novo, fazer toda a estrutura de vida e de força para o corpo. Então, esse sistema circulatório que é dominado, né, pelo coração, pelo músculo coração. Entre 18 a 56 dias já está formado. Está vendo a importância disso? 56 dias é menos de 2 meses, né? Então, vejam vocês, que em menos de 2 meses o bebê já está com o coração batendo, já está mandando, o bebê não, o feto, né? Já está mandando o sangue para o corpinho dele. Depois nós temos o sangue, né? Que ele se forma na 4ª semana, ou seja, com 1 mês, nós já temos o sangue formado, né? Nós temos sangue vermelho e sangue branco, né? E cada um funciona. O sangue vermelho leva as proteínas, leva tudo aquilo que nós precisamos. E o sangue branco, o glóbulo vermelho leva as proteínas. E o glóbulo branco, ele vai levar proteção, sabe? Então, é isso que nós precisamos saber. Isso tudo é produzido lá no útero materno, nesse conjunto de tempo, de semanas. Tá? Agora nós vamos ter aqui, olha, o sistema digestório, que compõe estômago, compõe o intestino delgado. O intestino delgado tem jejum, tem duodeno, jejum, ilíaco, e nós temos o fígado, o baço, o pâncreas, tudo ligado ao sistema digestório. Esse sistema está entre 8 a 13 semanas ele está formado. 13 semanas, né? São 4 vezes 3, 12, 8, 48, com 13 semanas, com 10 semanas, nós temos aí 40 dias. Né? Com mais 3, 52 dias. Com 52 dias, nós já estamos praticamente com o sistema digestório pronto. Veja a questão do aborto, o perigo que é. Agora temos o sistema imunológico que protege o corpo. Quando a gente está com o sistema imunológico baixo, a gente fica sujeito a infecções, a bactérias, a vírus, porque o sistema imunológico está baixo. Então, ele é formado entre 8 a 24 semanas, 8 a 3 ou a 24 semanas. Ele já começa a ser montado para proteger o corpinho do feto. Veja você que interessante que é isso, né? Agora, a doutora Shirley, a doutora Shirley contou um caso, né, que está na Revista Internacional de Espiritismo do ano 2013. Né? O que aconteceu? A senhora ficou grávida, né? Ficou muito feliz com a gravidez dela. Só que, passado um tempo da gravidez, ela começou a perceber que estava acontecendo alguma coisa diferente no corpo dela. O bebê já não mexia mais, já ficou meio esquisito aquilo. Então, ela foi ao ginecologista e aí constatou que o bebê estava morto dentro do útero dela. Isso é muito comum de acontecer, tá? Eu vou explicar para vocês por que acontece. E aí, o que houve, né? Então, essa criança foi retirada, não teve jeito. Só que esses pais dessa criança, eles frequentavam o centro espírita e iam nas reuniões mediúnicas, que são reuniões de comunicação com os espíritos desencarnados. Depois você pede alguém para te explicar o que é uma reunião mediúnica. E aí, o que aconteceu? Essa criança que desencarnou, que morreu lá dentro do útero, ela vai na reunião como espírito agora desencarnado. Então, ela agradece aos pais. Ela fala que os pais estavam presentes na reunião. Ela fala: quero agradecer a vocês muito pelo que vocês me deram de chance, porque eu consertei muita coisa. Muito embora eu não tenha dado a vocês a alegria de renascer, de ficar nos seus colos, os seus carinhos, mas vocês me ajudaram muito, porque eu consertei muita coisa estranha
que eu precisava arrumar. Aí ele falou assim, aí eu vou dar uma notícia para vocês, eu vou voltar. Eu vou voltar por vocês. Aguarde que eu vou voltar. Tempos depois, né, a senhora ficou grávida de novo, né, e nasceu essa belezura que vocês estão vendo aí, certo? E aí ela vai dizer, as mães, os pais vão dizer assim, ó, creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. O Evangelho é a revelação pela qual o Cristo nos entregou mais amplo conhecimento de Deus. Sei quem diz é o Emmanuel, que foi o mentor espiritual do Chico Xavier. Então você observa como que o Evangelho é necessário. Você, mamãe, você, papai, precisam estudar o Evangelho, depois levar seus filhinhos para a escola de evangelização, para que eles possam crescer com uma estrutura moralizante muito melhor. Então você viu que interessante? Aí agora, você pode me perguntar assim, mas por que essa criança morreu lá no útero materno? O que aconteceu que fez com que ela morresse? Então, eu quero dizer para você uma coisa muito interessante. Olha, quando o corpo está sendo formado, então a forma desse corpo, que eu falei para vocês, é o perispírito, e a ciência chama de modelo organizador biológico. Então, essa forma, ela vem com a história do nosso passado, com as reencarnações passadas. Então, vamos imaginar que esse espírito que vai renascer, ele foi uma pessoa que bebeu muito, digamos, né? Ele foi uma pessoa que usou muito bebida alcoólica junto com o fumo. Então, o que ele fez? Ele estragou o órgão do perispírito relacionado ao estômago, relacionado ao pulmão, relacionado ao intestino. E aí, quando ele vai renascer, quando as células estão completando aquele processo, o estômago e o pulmão, esses órgãos, principalmente o pulmão, que é um órgão vital, aí pode ser que não complete direito a formação do pulmão. Por quê? Porque a forma está deteriorada, a forma está estragada. E aí pode ser que a criança venha desencarnar. Ela não tem condições de respirar, por exemplo, por quê? Porque a forma está estragada. O perispírito estava com problemas do passado do espírito, né? Nada de castigo de Deus. É o passado da própria pessoa. E aí não criou o pulmão necessário para que a criança respirasse. Isso pode acontecer também no coração, pode acontecer no cérebro. Então, essas mortes que ocorrem dentro do útero sempre são assim. A forma estava deteriorada, estava estragada, então não foi possível fazer direitinho. Você vai fazer um bolo, por exemplo, a forma tem que estar arrumadinha para o bolo sair perfeito, né? Assim, então é a mesma coisa, tá? Então não é castigo de Deus. Esses espíritos que viveram só esse tempinho lá no útero, eles estão se arrumando, como diz essa menina aqui. Eu me arrumei. Agora eu agradeço vocês por vocês me darem a chance de me arrumar. Depois ela arrumadinha, ela volta e nasce com perfeição. Então vejam que coisa interessante que é isso. Então, se acontecer um caso desse com você ou na sua família, você entende que é uma necessidade do espírito de ajeitar ali a forma perispiritual dele. Aí você pode pensar, mas e eu? O que eu tenho a ver com isso? Né? Eu sou mãe, eu sou pai, eu não fiz isso. Por que eu tenho que sofrer isso? Então, geralmente, a espiritualidade nos diz que quando uma criança tem esse processo, também a dificuldade dela está relacionada com os pais em outra encarnação. Vai ver que em outra encarnação eles eram, sei, amigos, eles eram parentes, ou não, né? Mas aí um atrapalhou a vida do outro. A gente faz muito isso, né, meu amigo, minha amiga? Como a gente gosta de atrapalhar a vida dos outros, né? Encher a garrafa, encher o copo dos outros de bebida, né? Fazer aquela comeria, aquela coisa terrível, cheia de gordura. Então, um vai atrapalhando o outro. Na estrutura espírita, nós aprendemos o seguinte: vamos nos ajudar mutuamente. Vamos fazer aquilo que realmente seja útil para todos nós. Né? E aí, tem um caso, né, da Cristina, né, que o Dr. Peter Freiberg, ele é ginecologista e obstetra da Universidade de Uppsala, da Suécia. O que aconteceu? Nasceu um neném de uma mãe branca.
Só que essa mamãe não produzia o colostro, o leite. E aí o neném teve que mamar numa outra mãe, que é uma mãe negra. E a criança se afeiçoou tanto à mãe negra que ela achava que a mãe dela era a mãe negra. Por que a gente coloca isso? Para uma coisa muito simples. Às vezes tem mães que não gostam de amamentar seus filhos, mas essa amamentação cria um estado de afetividade muito grande entre o filho e a mãe. Né? Você vê que aí essa criança ela achava que não era, você vê que ela é branquinha e a mãe é negra. Então, ela achava que a mãe dela era essa senhora aí, e não aquela que a gestou. Então, a importância da amamentação, além de você estar ajudando o teu filho, a tua filha, no crescimento dele enquanto bebê, está estreitando os laços afetivos dele com vocês, com você e com o pai. Percebe? Então, por isso é importante a gente saber desses detalhes dos renascimentos, tá? E agora, a Mônica Lukesh, né? Um outro caso, o Dr. Geraldo Rothman e Emília Sager e Rosemary Lago, né, conclui que a atitude da mãe tem uma importância primordial sobre o equilíbrio emocional do ser que vai nascer. Mães que rejeitam os filhos, mães que rejeitam têm filhos inseguros, frágeis do ponto de vista físico e emocional, e que adoecem com maior frequência. Tá? Então, você está grávida, observe que você é um instrumento extraordinário de Deus para aquele filho que vai nascer. Mas eu queria te dizer uma coisa também muito interessante. Você um dia foi bebê, e tua mãe, com certeza, ou alguém de direito, né, te aconchegou, te acolheu, e agora você está sendo grato, fazendo a mesma coisa com um outro ser que precisa de nascer, precisa reencarnar. Então, isso é muito importante, você ter um equilíbrio durante a sua gestação, né? Um equilíbrio emocional. Olha, evitar bebidas alcoólicas, evitar cigarros, drogas alucinógenas, nem pensar. Por exemplo, viver uma vida mais tranquila, nós vamos dar aqui algumas dicas, né, do que você pode fazer durante a gestação, para você para que essa criança ela nasce com mais equilíbrio. A gente não sabe de onde ela está vindo, qual o projeto encarnatório dela, então vamos tratá-la da melhor maneira possível, né? Oferecendo o melhor de nós. Então, a ideia que uma mãe faz da criança, que carrega dentro de si, é de suma importância. Seus pensamentos, seu amor por esta criança não nascida, ou sua rejeição, ou ainda a ambivalência, determinam a profundidade e a amplidão e a capacidade emocional dessa criança no futuro. Foi o Dr. Thomas Verne também que disse isso. Não é espírita, ele é um médico, é um doutor, um pesquisador. Então, quer dizer, você tem que saber qual a ideia que você faz do seu neném, daquilo que está sendo gestado em você. Porque isso vai ser muito importante para ele lá na frente, quando ele for uma pessoa adulta. Né? Então, você emite pensamentos de amor para essa criança, né? Você rejeita essa criança, ou então você às vezes quer e não quer. Né? Então, você vai trabalhando emocionalmente a estrutura emocional da criança. Então, quando a criança, por exemplo, se sente rejeitada, ela pode nascer com problemas mentais, problemas emocionais muito graves. Por exemplo, ela nasce e acha que os pais não gostam dela, ela chora muito, ela esperneia, tem muita dor de barriga, tem muita dor de ouvido. Pode ser o processo da rejeição que ela sentiu quando ela foi gestada lá no útero. Então, o momento da mãe oferecer o útero é um ponto ótimo, você conseguiu, está mantendo a gestação do seu filho. Agora, o segundo ponto, como que eu lido com essa possibilidade de ser mãe? Eu sou feliz? Eu estou recebendo meu filho, minha filha com muito carinho? Eu estou dando para ele uma possibilidade dele nascer em paz e depois se construir como um homem, uma mulher feliz, em paz? Olha, isso é muito importante. Eu vou dizer para você que isso aqui é um cientista que, ao pesquisar esses nascimentos, porque eles vivem a vida inteira pesquisando isso. Então, ao pesquisar, eles chegaram a essa conclusão. E nós estamos trazendo aqui para
para você, mamãe, para você, papai, tá? Agora, vamos pegar aqui uma coisa muito interessante, é o seguinte, como proceder durante a gravidez? Então, isso aqui é uma dica que os nossos pesquisadores dão, tá? Então, desde o planejamento, esforço para manter a harmonia da casa, a harmonia do corpo. A bebida alcoólica, ela altera completamente a circulação sanguínea e atrapalha o sistema nervoso também, o sistema energético. Então, a pessoa fica desequilibrada. E isso vai atingir a criança. Então, durante a gravidez, evitar esses excessos, né? De todo sentido, de comida, de bebida, de conversas estranhas, né? Brigas, isso tudo complica lá um pouquinho a criança. Então, você está com outro filho, você fala assim, mas o corpo é meu. Sim, o corpo é seu, só que o corpo da criança não é seu, é dela. E há um acordo, né, espiritual entre vocês de receber essa criança. E ela vai ser muito, muito importante na sua vida um dia. Pode ter certeza disso. Culto do Evangelho no lar. Então, uma vez por semana, vocês reúnem, pode ser você, seu marido, ou sua mãe, seu pai, enfim, quem estiver na casa, vocês reúnem, por exemplo, vou dar um exemplo, 8 horas da noite, de um dia da semana, só um dia da semana. E vocês, então, assentam em torno de uma mesa, faz uma prece, abre o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e lê um parágrafo, só não precisa ler muito não, um parágrafo, e comentam sobre aquele parágrafo, vê o que vocês entenderam daquele parágrafo. Terminou ali, faz outra prece, terminou. Então, isso, durante a gravidez, vai dar para essa criança uma sustentação emocional e espiritual gigantesca. Passes água fluidificada. Quando vocês veem o centro espírita, então, naturalmente, vocês tomam o passe e vão tomar água fluidificada. Leva a água fluidificada para sua casa. Traga uma garrafa, né? ou um recipiente qualquer e leva para você ir tomando, um pouquinho por dia e tal, para você também manter essa energia da água fluidificada. A água fluidificada ela traz uma energia. Sabe, é como você liga uma coisa na tomada, uma televisão na tomada. A televisão vai funcionar porque tem a energia que vem da tomada. Então, a mesma coisa, a água fluidificada em casa é uma energia extra que você leva. Música suave. Tem pessoas que engravidam e põem música muito pesadona dentro de casa, sabe? Claro que você tem seu gosto musical, a gente não interfere nisso. Mas olha que é importante que você traga a música mais suave. Se possível, de vez em quando, sabe? Você coloca, por exemplo, Ave Maria, você coloca uma música bem suave, bem tranquila, uma música de piano, por exemplo, para fazer um ambiente melhor para o teu filho. Às vezes, lá no quarto que você reservou para ser o dele, de vez em quando você liga lá uma música mais suave, tá? Filme, tem pessoas que adoram ver o filme de terror, né? Filme pornográfico, filme de extremo suspense. Então, o que acontece? Isso perturba a sua emoção por estar vendo aquilo e vai perturbar a criança também. Então, evitar esses filmes, né? Terríveis, aí, filmes de muita ação, sabe? De muito problema, muito sério. Isso aí tem até pesquisas feitas com crianças na época da gestação, os pais gostavam muito de filme de aventura, aquele filme pesadão de tiro, de guerra, aquela coisa toda, e a criança nasce assustada. Então, a criança custa para desligar daquilo. Às vezes, quando ela é criança, ela pede revólver de presente, de presente, né? Um brinquedo tipo revólver, metralhadora, essas coisas todas, porque ela sente essa frequência de quando ela estava no útero materno, os pais gostavam de ver isso. Então, tome cuidado. Você agora é um instrumento de Deus, sabe, minha amiga, meu amigo? Vocês são instrumentos de Deus para receber mais um filho dele. E ele selecionou vocês. Isso é que é importante. Foi vocês que ele escolheu. Historinhas para bebê, sabe? Histórias tão lindas, né, que você pode pegar aí, né, na internet mesmo, você faz uma pesquisa, historinhas para bebê, você começa a contar essa historinha para ele, mesmo ele estando lá no útero ainda. Tem um livro chamado Historinhas que Jesus Contava. Se você puder ter esse livro, são histórias bem, bem assim, suavezinhas para as crianças, né? E diálogo com o bebê, conversar com ele. Ô, meu filho, que alegria que você está chegando. Ô, minha filha, vamos viver uma vida de muita paz, eu vou lutar por você. Isso você não tem noção
o quanto que isso é estimulante para aquela criança que está sendo gestado o corpo dela. Né? O espírito já existe, está sendo gestado o corpo. Você não tem noção de como isso tudo aí vai ser útil, muito útil, dentro da sua gestação. Tá? E aí, nossa vida mais elevada, tarefa deve ser de formar seres humanos livres que sejam capazes de, por si próprios mesmos, encontrar propósitos e direção para suas vidas. Da doutora Louis Lavelle, Dr. Louis Lavelle, que é um filósofo que falou isso por volta do século XIX, século XX. Então, a nossa missão mais elevada, a nossa tarefa mais elevada, deve ser de formar seres humanos livres que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósitos e direções para suas vidas, onde você, pai, você, mãe, serão esses grandes responsáveis. Tá certo? Então, veja você a sua importância na vida e neste processo de ser pai ou de ser mãe, tá? Então, vamos pegar aqui um texto da Cora Coralina, que é uma poeta, né? Que era de Goiás, né? Ela morava lá em Goiás, ela já desencarnou. Ela diz assim: eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Não é lindo? Então, meu amigo, minha amiga, eu espero que esse estudo tenha sido útil para você e que você possa vê-lo várias vezes, né? Tirar suas conclusões, tirar suas dúvidas. Fica o meu abraço para você, que você seja muito feliz com o seu bebê, com a sua criança. Eu espero que você se complete, se realize sendo pai e mãe. Muita paz. Muito obrigado. Agradecemos por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo Meus Filhos, Meus Tesouros.